Amém. Senhor nosso Deus, nosso Amém. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Agradecemos porque está tudo escrito na tua palavra. Amém. Agradecemos pela tua expressão, que o Verbo se fez carne, que a Amém. sua pessoa, ó Pai, foi dado para nós através de Jesus Cristo, seu Filho, em que nele, ó Pai, nós estamos reconciliados contigo, ó Pai. Grande é esse mistério, mas Sim. nós agradecemos porque cada dia o Senhor tem revelado mais para nós. Amém, Nós Senhor. pedimos a tua bênção pelo irmão Renê, suas Obrigado. filhas. Sim, O Senhor Senhor. sabe da Abençoa. situação que passa no seu coração, Amém. que amanhã a reunião, o processo que vai existir, Sim, o Senhor vai à Senhor. frente, ó Pai. O Amém, Senhor Senhor. dê livramento, Amém. abençoe, ó Pai, em cada circunstância. Amém, Oramos Senhor. por os irmãos que estão na migração Genaro, Sim. o irmão, os irmãos Eber, o irmão Faganelli, o irmão, Cláudio. lembramos do irmão Ronilson, sua Isso. esposa, Também. da evangelização daqueles irmãos que estão pregando o evangelho e foi ofertada as Bíblias. Também. Que a tua Sim. palavra, Pai, O sem Claudinei. detença, seja Amém. pregada nos quatro cantos da terra. Sim, Senhor. Senhor, nos dá um coração para a gente ser simples na tua Amém, palavra. Senhor. E que a gente venha cada dia se amadurecer. Que Sim, sejamos Senhor. irmãos maduros, Senhor, para poder Amém. estender as redes, para poder Amém. estar ajudando os irmãos. Nós Sim, te Senhor. agradecemos e fala ao nosso coração hoje à noite nesse compartilhar. Em Sim, nome de Senhor. Jesus, amém. Amém. Eu seja louvado. Então, a gente aproveita, né? Tem que aproveitar como o sentimento que tem com os irmãos, né? De falar da pessoa de Cristo. E eu acho que nós não conseguiremos, não compartilhar assim entre nós, na liberdade, trazer toda a magnitude do que significa falar da pessoa de Cristo ou da Trindade, né? Mas a gente pode simplesmente frisar alguns pontos, algumas coisas que está queimando no coração, justamente depois de termos ouvido essas mensagens, né? Sim. Que realmente foi maravilhoso ter ouvido essas mensagens do nosso irmão Romeu Bornelli. Então, graças ao Senhor, irmãos, que, como dizemos, né? A pessoa de Cristo é o nosso objetivo. E ele tem que ser revelado no nosso coração. Não é uma coisa que já foi revelada. Ele está sendo revelado cada vez mais no nosso coração. E, portanto, isso produz um temor, também uma reverência, uma adoração a Ele e uma nossa entrega. Isso que tem que produzir conhecer Cristo. Então, quando nós examinamos nossa fé, examinamos aquilo que nós temos visto, na reunião no domingo, nós compartilhamos com os irmãos ali na casa do irmão Luciano, né, sobre o deslumbrar de Cristo. Tem que ser deslumbrado no nosso coração. E isso tem que produzir no nosso coração uma entrega, irmãos, uma entrega incondicional, sabendo que em Cristo, para o Pai foi convergiu todas as coisas, irmãos. Tudo foi feito por meio dele, tudo vem à existência e agradou o Pai, fazer que nele, tanto os céus e a terra, seja a centralidade de todas as coisas. Então, se para o Pai, Cristo é a centralidade de tudo, irmãos, nosso coração também, ele tem que ser o centro. Então, é isso que eu refleti hoje, né? Eu vejo assim, como que eu preciso que ele seja a primacia no meu coração? E que o demais, né, principalmente essas datas especiais que nós temos final do ano, né? Que a gente faz projeção, tem planos, né? Que o Senhor não seja o segundo plano nesse final do ano, irmãos. Ele seja o centro. E que Sim. por ele, para ele e dele seja todas as coisas. A gente sempre, quando fala desse versículo, lembra lá de capítulo 11 de Romano, né? E está falando do plano de Deus. Mas o plano de Deus, tirar fora de Cristo, não tem como, né? Ele é o verbo que se fez carne. E ele estava junto com o Pai. O Pai possuía ele, diz lá em Provérbios capítulo 8, versículo 22, né? E que tal começarmos com esses versículos? Provérbios, olha que rico, irmãos. Provérbios capítulo 8, versículo 8, versículo 22, né? Provérbios 8, 22 ao 27. Que ler, irmão Mori? Ó, 8,
Ah, sim, aquele que nós lemos antes, né, irmão? Sim. 8:22. Eu vou ler aqui, irmão. Tá O bom, irmão Carlos. Quer ler, irmão Carlos? Eu posso ler. Tá? Eu acho que. Eu vou ler. Eu vou ler. tá bom. O Senhor me possuía no início de sua obra. Olha essa revelação de Cristo Jesus, o Verbo encarnado, Que isso, irmão. antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, Isso. antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Sim. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as ampliações, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, Sim. para que as águas não transpassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Aleluia. Aleluia. É, a gente pode ler até tudo isso aqui porque é extraordinário, mas fazendo só uma pequena observação aqui no 26, né? Ainda ele não tinha feito a terra. Então, isso significa que no princípio era o verbo, aqui é representado pela sabedoria. Então, no princípio era a sabedoria, que é a mesma coisa que o verbo, que é a mesma coisa que o filho, né? Então, você vê antes, aqui fala, né? Antes que tinha feito a terra. Então, esse princípio é na eternidade. Isso que é uma coisa que ficou muito forte em nós, né, irmãos? E aí, Amém. irmãos, quando você lê ali no capítulo 1, no princípio era o verbo, então, que princípio? Na eternidade. Não é na princípio da criação. Agora, esse princípio que está falando aqui, quem estava com Deus? Aqui é representado pela sabedoria. É o verbo. Olha só como que é. Então, mostra algo intrínseco, uma relação muito estreita. Por isso que nós, quando nós temos expressões tão fortes, por exemplo, quando no capítulo 1 de Gênesis. Pode falar, irmão. Não, eu tô É. sim, pode Ah, falar, tá. desculpa, eu No disse assim. capítulo 1, versículo 26, que fala assim que num princípio criou Deus ao homem, né? Então, ali se diz, façamos ao homem, em plural. Então, quem estava com ele? Será que quando ele disse essas palavras, estava os anjos do lado, aquelas criaturas lá no céu? Ou ele está falando com ele mesmo? E isso que, essa relação intrínseca de Deus e o Filho e Deus, ou seja, o Pai e o Filho, como Deus, porque não é Deus Filho e Deus Pai. É Deus na relação intrínseca entre o Filho e o Pai. Isso, irmãos, é revelação. Por isso que quando nós nos relacionamos com a pessoa de Cristo hoje, nos traz muita dificuldade, porque quando nós vemos aqui que disse assim, e gerou, foi gerado ali em Lucas e Mateus, nós vemos como que foi vamos dizer assim, o início do Filho de Deus, né? Aí nós dizemos assim, ele nasceu de uma mulher. E toda a Bíblia nos mostra dessa pessoa que na plenitude do tempo ia aparecer. Então, quando você lê os textos bíblicos no Antigo Testamento, é como dizia assim, eles estão dando spoiler do que Deus ia fazer. Então, somente na plenitude do tempo é que o filho aparece. Mas o que acontece, irmão, com esse pensamento? É algo ainda limitado nós trazermos a existência do Filho de Deus, que é na pessoa de Cristo, como um homem nascido de mulher. Como dizer que ele apareceu nessa época, irmãos? Por isso que o Senhor quer tirar nossas vendas, né? Os véus ainda que está no nosso coração, para que nós, quando nos relacionamos com Ele, hoje eu acho que não tem dificuldade, porque nós já
já vivemos, mas se nós estivéssemos naquela época, irmão, será que nós teríamos aquela impressão de ver a Jesus como Deus? E você vê que é muito forte para aqueles naquele tempo, irmão. Tinha pessoas que tinham dificuldade de olhar para ele e diziam, mas nós não conhecemos os pais dele, os irmãos. Não está entre nós, a sua família? Como disse este que ele vem do céu? Você vê questionamento lógico, irmãos. É confrontar alguém que está trazendo isso. Por isso, irmãos, é muito importante nós termos revelação da pessoa de Cristo. A existência dele, com uma coisa que corrigiu no seu irmão Genaro, ele diz persistência. Não é persistência, é existência, porque ele sempre existiu. Então, trazendo isso, o Filho de Deus sempre existiu. Agora, quando nos deparamos com aquele homem nascido de mulher, ele sim passou a existir na plenitude do tempo. Mas, irmãos, uma coisa que nos deixa claro é enxergamos que o Filho de Deus sempre existiu com Deus. E essa expressão nós falamos na reunião anterior, né, irmãos? E dizemos assim que por que com Deus e não em Deus? Lembra, irmão Mari? Porque com Deus e não em Deus. Porque no Novo Testamento, principalmente no livro de João, nós temos muita expressão que Jesus vai falar que ele está no Pai e o Pai está nele. Não é com ele. Mas quando você lê o primeiro versículo de João, versículo 1 do capítulo 1, disse que no princípio, que não é na criação, é no princípio da eternidade, era o verbo e o verbo estava com Deus. E não diz em Deus. E esse verbo era Deus. Muito, muito impressionante a gente trazer uma atenção a essa expressão, a esse artículo ali, né? Não sei se é artículo, como que é? Preposição, né? Com. Com. Com Deus. E isso, irmãos, com Deus significa que ele está com Deus. Está determinando uma pessoa, determinando alguém. Então, esse verbo que é a palavra de Deus está com Deus. Você vê, não é em Deus. Por exemplo, eu estou aqui, Victor, né? Sentado aqui. Antes de eu falar, a palavra está onde para mim? Não está na minha boca, não está em mim a palavra? Como funciona meu ser? Eu penso e depois eu falo, né? Apesar de que tem pessoas que falam sem pensar, né? Não acontece com a gente assim, fala, né? Não pensou primeiro. Se a gente pensasse primeiro antes de falar, quanta coisa nós evitaríamos, né, irmãos? Acontece comigo que às vezes eu falo sem pensar, né? E aí depois a gente fala, puxa, por que que eu falei, né? Não é assim? Então por que que eu tô trazendo essa figura? Porque a palavra está em mim. Mas lá, irmãos, olha como que é importante vermos isso. A palavra estava com Deus. Isso é muito importante nós ressaltarmos. Porque está mostrando a pessoa, não está em Deus. Isso, irmãos, é revelação. Olha só num versículo, irmãos, se nós analisássemos esse versículo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É impressionante, irmãos. Como nós precisamos ser deslumbrados com isso? Porque é o ponto de partida, irmãos. Depois É nós. o ponto de partida. Ponto de partida, irmãos. Se nós não conseguimos ver isso, aí nós vamos incorrer em muitas desviações que tem hoje. Mas quando você, pelo Espírito, é revelado no coração que esse verbo que estava com Deus, que era Deus, se fez carne, irmãos. Como fica mais claro as coisas, né? Versículo 14. Se você unir o primeiro versículo de João 1:1 com o versículo 14, como fica mais claro o negócio, né? Esse verbo que estava com Deus se fez carne. Como é que eu posso dizer que esse verbo que se fez carne é simplesmente o Deus Pai que se fez carne? Não tem como. No mínimo que eu posso chegar à conclusão é que a palavra, que é o verbo que estava com Deus, que se fez carne, que também era Deus. Oi, para romper a cabeça, né, irmão? Puxa, que complicado. Não, não é complicado.
É porque não é pelo nosso entendimento ou pela nossa sabedoria, é pela revelação, irmãos. É que Revelação. nós, quando nós partimos disso, nós somos Amém. deslumbrados, irmão. Puxa, aquele Amém. verbo se fez carne e Oh, Pai. habitou entre nós. E vimos sua glória. Glória Amém. como do unigênito de Deus. E o versículo 18 diz: ninguém viu a Deus, jamais viu Deus. Mas o Deus unigênito, não disse assim, o unigênito de Deus, porque a versão anterior, algumas versões falam assim, unigênito de Deus. Quem quer dizer que Jesus não é Deus, eles procuram aquelas versões que dizem unigênito de Deus. Mas quando você não tem dificuldade de dizer que Jesus é Deus, então você pega esse versículo como é o Deus unigênito. Olha só que impressionante. Por quê? Porque o versículo 1 disse que esse verbo que se fez carne era Deus. Qual é o Amém. problema, né? Então é o unigênito de Deus. Ponto, ponto, ponto. Acabou o problema. É o unigênito de Deus, é o que revelou. Quem? O Pai. E João Amém. 3, quer ler, irmão? João 3,13. Olha que diz lá, irmão. O próprio Eu Jesus tava vai com esse dizer. versículo aberto aqui, irmão. Eu tava assim, É, ora, ninguém. É porque eu tava lembrando da situação de Filipe também, sim, né? sim. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a Amém. saber, o Filho do Homem que está no céu. Então, Amém. você vê como que quebra a nossa cabeça, né? O irmão, o Weber falou uma vez, né? Só Deus pode declarar isso. Ao mesmo tempo que está no céu, está aqui na terra. O irmão Weber falou isso. Como é que você entende isso na lógica? Não tem. A não ser que seja Deus. Porque olha como que entra perfeitamente isso aqui, esse raçoamento, né? Lê de novo, irmão, por favor. Vou ler de novo. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ué, ele disse que ele Desceu e subiu, está lá no céu? vai estar no céu. Como, irmão? Só porque Deus, irmão. É, Puxa, que impressionante, é irmão. Isso, irmão, já precisa arder no seu coração, dar glória ao verdade. Senhor, exaltar Ele. Porque, irmãos, isso quando Jesus estava aqui na terra. Agora que ele está sentado à destra, ele é o sumo sacerdote. Imagina só, ele, que é Deus, está sentado à destra. Mas ele está onde também? Está em nós, pelo Espírito. Agora eu pergunto para os irmãos: quando a gente ora ao Pai em nome de Jesus, porque a Bíblia ensina muitas vezes, né? Pai, em nome de Jesus. Esse nome que nós estamos orando ao Pai é o que o Pai ouve. A gente diz, né? Então tem que orar em nome de Jesus. E está muito certo. Mas eu pergunto para os irmãos: nós não podemos orar a Jesus? Você vê como que a religião tem prejudicado a nós? Quer dizer que o Pai somente que ouve a nossa oração, o Filho não, porque o Filho não é Deus, né? Ele está sentado à destra. Ele é o sumo sacerdote. Você viu como que é, irmão? Por que estão falando isso? Para mostrar essa união intrínseca entre o Pai, o Filho e o Espírito. Não é maravilhoso, irmão? Você pode falar Senhor Jesus. Ele não vai ouvir quando você fala Senhor Jesus, irmão. Olha que lindo, irmão. E se Senhor tivesse Jesus, Se tivesse 500 irmãos em diferentes lugares aqui do Brasil, lá na Argentina, lá nos Estados Unidos, lá no Paraguai, dizendo assim, Senhor Jesus, ele não vai ouvir, porque ele está sentado à destra. É assim? Não, irmãos. não. Não é maravilhoso, irmão? O Senhor é Espírito hoje, irmão. Ou ele é uma força, ou como alguém disse, ele é uma semente. Você acredita que tem pessoa que fala que ele é uma semente em nosso coração? Irmãos, ela é uma pessoa viva que preenche todas as coisas. Jesus falou assim para Tomé, né? Há tanto tempo estou convosco,
e ainda não me conheceis? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês? Olha só, irmãos, que eu estou no Pai e Que o o Pai está Pai em mim. Olha só, irmão, que é impressionante, verdade. irmão. Tem gente que está preocupado se adorar Jesus é pecado, né, irmão? Você acredita? É. É porque na Bíblia fala que só a Deus adorará e só a Ele. Mas o próprio Senhor falou em Hebreus. Vamos lá, irmãos. Hebreus capítulo 8. Olha, Ó, capítulo 1. antes de Hebreus, só pegar um ganchinho. Sim, O João 4, 23, 24, na hora da mulher samaritana. sim, Mas vem a hora que você estava comentando sobre o Espírito, e sim. já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Tá vendo? Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que maravilhoso, né, irmão? Obrigado. Que versículo. Você vê como que traz agora muito mais clareza, irmãos? Traz mais profundidade. Mais profundidade. Onde que está o Espírito de Deus agora? Não está nos que É, creem, o é. qual ele otorgou àqueles que creem? O Aos Espírito, que seu creem. filho, que clamava Pai? E nisto, fala a primeira de João, capítulo 4, versículo 13. Nisto nós sabemos que estamos nele e ele Ele, está em e nós. ele está em nós. Pelo Espírito É que nos verdade. otorgou, ou pelo Espírito que nos deu. Primeira de João, capítulo 4, versículo 13. Versículo Amém. 14, acho que é Aí primeiro. fica claro, né, irmão? Somos Sim, filhos, somos a nova criatura, o novo nascimento, e é, nos transportou do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu do filho seu. do amor, do seu Isso amor, aí. né? Sim. Amém, amém. Você sabe, nós estamos compartilhando com a Lília, irmão, essa questão do capítulo. Ó, aqui é impressionante, irmão. Esse aqui que o sentimento para abordar, né? Olha aqui esse versículo que impressionante. Porque nós temos três versículos que são complicados de entender. Não é complicado, precisa ser revelação, né? Não é tão fácil você entender. Mas quando você começa a ler primeiro essa expressão ali de João, capítulo 1, versículo 1, e vai detendo até o versículo 14, você chega no 18, você começa a ver esses versículos, começa a mudar. Agora, entra no Salmos capítulo 2, versículos 6 e 7, irmãos. Salmos, Paulo vai usar esse versículo e o escritor de Hebreus também vai usar. Mas vamos lá primeiro, né? Salmos capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha que lindo. Né? Antes de ver Hebreus, né? Que você ia para Hebreus, né? Só para não Sim. perder. Ah, sim. Salmo. Nós íamos ler Salmos. isso. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Eu, porém, constituí meu rei sobre meu santo monte, Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Então, esse salmo, sabe de quem que é, irmãos? Salmo de Davi. Em Salmo que, de Davi. em que momento que ele foi escrito? No momento exato em que ele estava sendo constituído rei. Pelo Espírito, ele está se colocando nesse aqui. Então, versículo 6. Porém, disse, e porém constituí o meu rei. Aqui Deus está falando para Salomão, para Davi, sobre meu santo monte. Mas está apontando para aquela profecia futura da entronização de Jesus, quando ele se sentar no monte de Sião como rei para reinar sobre o mundo, não sobre Israel só. Aqui está trazendo a figura dele, do rei Davi, tomando esse lugar que Deus estabelece a ele como rei lá, em seu santo monte Sião. E aí ele proclama o que é dito para ele, né? Decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Logicamente, nós temos que transportar isso para o Filho de Deus na entronização. Olha, irmãos, que impressionante, porque esse que é o ponto aqui. Em que momento tu és meu filho, eu te gerei?
Esse aqui, gerê, irmãos, é extraordinário. Porque sempre que nós lemos dentro da perspectiva de filho de Deus, como que, em que momento que Deus gerou seu filho, se sempre existiu? Mas você tem que ler a partir desse ponto, esse ponto de vista que nos traz mais clareza, porque ele está mostrando aqui a entronização dele como rei nessa geração que vai se desenvolver. É impressionante. Por que que Paulo usa isso no capítulo 13? Porque nós lembramos que Paulo vai usar isso na mesma linha, né, no Novo Testamento, capítulo 13 de Atos, versículo 32 e 33. Olha o que diz lá, irmãos. E já vamos para hebreu agora. Vamos primeiro aqui. Atos, capítulo 13, versículo 32 e 33. Esse aqui, René, é extraordinário, hein? E diz assim: aqui Paulo está fazendo uma pregação lá do evangelho, né? E nos anunciamos, 32, nos anunciamos o evangelho da promessa feita nos seus pais. E ele está mostrando que os pais aqui é o povo de Israel. E a promessa que foi feita, que o rei ia se sentar no seu trono para sempre. Essa é a promessa feita a Israel. Que um descendente de Davi, que era o descendente, o primogênito de Davi, ia se sentar no trono de Davi para reinar para sempre. Paulo está fazendo aludição a essa expressão. Mas olha como que ele vai usar. Versículo 32. E nós vos anunciamos o evangelho das promessas feitas a nossos pais. Como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos. Olha que impressionante, irmãos. Como que foi cumprida essa promessa? Se ele ainda não sentou. Por quê? Mas Paulo vai trazer que isso se cumpriu quando? Na ressurreição, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo. Tu és meu filho, hoje te gerei. E que Deus ressuscitou dentre os mortos para jamais voltasse à corrupção. Amém. Vai Desta lá no maneira, Salmo, diz. né, irmão? Você Lá viu, no irmão? Salmo. Tá trazendo o Que salmo. coisa. E que Deus ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira, diz: eu cumprirei em vosso favor as santas e Amém, Pai. fiéis promessas da vida. Agora, por que que traz isso aqui, irmão? Sabe por quê? Porque na ressurreição, agora Jesus vive, você se é para sempre seu reino. Agora a morte não tem mais lugar. Ele ressuscitou dentre os mortos e não com os mortos. Dentre os mortos, ele ressuscitou. Dentre os mortos. Isso aqui, irmãos, é muito revelador. Agora veja só, irmão. Por que que Ó, Paulo Vitor, traz? Porque ele está querendo. Pode falar, Carlos. Vitor, Romanos capítulo 1, versículo 4, você pode ler? Sim, justamente aí, nada. Muito bom. Pode ler, irmão. O que que ele leia para Já. você? Você que ler, por favor. Sim. Vai lá. E foi Pode ser? designado. Muito bom. Foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Amém. Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você sabe Amém, como Pai. fala outra versão? Esse versículo? Não disse designado. Eu vou ler para os irmãos. Esse aqui é a Declarado. texto receptus. Isso assim. Declarado. Uhum. Não é designado. Porque a designação é como dizer assim, a partir da ressurreição, ele é filho de Deus. Mas declarado é simplesmente está sendo manifesto só. Você vê a diferença? Essa palavra designado não traz o sentido mais forte que declarado. Por isso que declarado filho de Deus em poder e não com poder. Em poder do Espírito Santo, na ressurreição dos mortos. Isso olha que lindo, né? É no Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ah, impressionante, irmão. Que lindo. E que versículo. Você ia comentar alguma coisa, Carlos? Tá fechado, não estamos ouvindo.
Acho que cortou, hein, Carlos? Não, Agora, não cortou, não. Não ia comentar, só lembrou do versículo daí. É que eu tô recebendo uma ligação aqui, por isso Ah, que tá cortando muito. tá. Você queria fazer um comentário sobre esse versículo de Romanos 1:4, irmão? Não. Só falei assim, o que eu queria falar justamente é que fala em Atos 13:33 tem a ver também com esse versículo. Não sei Isso, se você já totalmente. leu. Já Totalmente. leu esse versículo? Limos, Totalmente. mas E vamos ler de novo. segundo Samuel 2:7-14 também. Segundo Aí Samuel, foi quando Deus promete para Davi, um filho seria adotado como se, porque aí a questão do gerei, né? De gerar. Falou para Davi, né? sim, Salmo 2:7 se leu. sim, Tu és meu filho, hoje te tirei, gerei, sim, né? E isso foi falado também em 2 Samuel 7:14. Só queria fazer um paralelo, esse versículo, confirmando o que você está dizendo, né? sim, irmão. Quer ler, irmão Mauri? Segundo Samuel 7:14, não 7:14. sete tem? 14. Aham, É, segundo Samuel 7,14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. aham. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos do homem. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Sim, É irmão. esse, irmão? É esse, né? Sim, isso mesmo. É isso mesmo. Eu serei para ele pai, por pai, e ele será pelo filho, né? Sim, Falando do mesmo assunto, né? Só queria confirmar esses versículos, né? Já que o irmão está falando desse assunto. isso. Ó, Então, o bom seria, irmão, ler o 13 ainda, né? Olha sim, aqui, ó. Ó. Este edificará uma casa a meu nome. aí, Eu estabelecei para sempre o trono do seu reino. Aí dá um contexto mais forte no outro versículo. sim, Aí, irmão Carlos, olha como que fica forte. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu sim. estabelecei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Entendeu? Aí eu acho que ela fecha o contexto do reino eterno de Deus em Cristo Jesus. Verdade. É Amém. impressionante, não é? E você vê Muito que lindo. por que que nós estamos trazendo isso? Justamente pela designação, porque é essa declaração que é dita agora pelo Espírito de poder e com poder, vamos dizer, e de poder na ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo agora é glorificado. Você vê, por exemplo, por que que essa declaração, tu és meu filho, hoje te gerei? Porque agora que ressuscita dos mortos, qual que vai ser o lugar que ele vai sentar para dizer que ele foi glorificado? Hebreus 5:5. Olha o que diz lá, irmãos. Hebreus. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, e hoje te gerei. Olha só, impressionante, irmãos. Aí você vê, uma coisa que é extraordinária de nós vemos a pessoa de Cristo. Na ressurreição, ele ressuscita como um homem glorificado. Então, aquele que diz para aquele homem glorificado, tu és meu filho, hoje te gerei, ele está sentado à destra, não como ele mesmo estabelecendo o seu sumo sacerdote, sino aquele que diz é ele, tu és meu filho, eu te gerei, é o que estabeleceu a ele como sumo sacerdote. Porque ele pode intermediar entre os anjos. Não, entre os homens, né? Assim que nós temos tal sumo sacerdote que é capaz de se compadecer de quem?
Das fraquezas dos anjos? Não, irmão. É a fraqueza dos homens. Por isso que a geração que é depois da, vamos dizer assim, essa declaração, tu és meu filho, eu te gerei, você vê que o trasfondo que vem, irmãos, é do capítulo 2 que vem com isso aqui. E o que o falou, trazendo o exemplo aqui de Salomão, né? Que trouxe o René. Então, o que ele está transcendendo, o que está trazendo é a entronização do filho, que vai culminar nessa entronização no reino, quando ele sentar no monte Sião, se estabelecer ele como rei. Então você vê como que é. Essa declaração que está falando assim não é Alá. Já foi ele estabelecido por Deus. Por isso que nós, quando nós trazemos isso aqui, é difícil compreender isso aqui, essa gerado, porque a gente entende assim. Por exemplo, eu nasci de minha mãe. Então eu tenho um começo. Fui gerado e depois concebido, não é? Então, essa expressão hoje, te gerei, é como dizer assim, o filho tem um começo. Ué, não estamos falando que ele não existia antes, irmãos. Por isso que é difícil compreender para nós. Porque nós temos que trazer essa existência do filho, mas ao mesmo tempo temos que trazer aquele homem que aparece na plenitude do tempo, que é Jesus Cristo, que é sempre usado na Bíblia, filho do homem. Filho do homem, essa expressão, já ouviram muito, né? Filho do homem. Por que fala filho do homem? Porque ele é um homem, irmãos. Ele se fez homem. O filho de Deus, que estava com Deus, ao entrar no mundo, foi formado um corpo para ele. E disse Deus: Tu és meu filho, hoje te gerei. Está no ventre materno da Maria? Não, irmãos. Como que aquele filho de Deus que é eterno vai ser gerado? Por isso, irmãos, quando nós trazemos todos esses versículos, fica mais claro que o contexto é a glorificação daquele homem sentado à destra. É maravilhoso isso, mas por outro lado, você vê essa divindade de Cristo, que é imutável, que não tem forma. Você não pode separar o filho do homem do filho de Deus, né? Uma hora é filho de um homem, outra hora é filho de Deus. Não, irmãos. Ele é o filho de Deus feito carne. O feito, você fez homem. Isso, irmãos, fica tranquilo no nosso coração quando nós lemos um versículo como esse. Agora, não sei se o irmão Mauri quer comentar alguma coisa. Então é maravilhoso, né, irmão? Eu vejo o que o irmão colocou e também nos faz a lembrar numa situação que a revelação, João teve essa sensibilidade no Espírito através da Sim. palavra. Você vê Mateus, Marcos e Lucas traz a pessoa de Jesus como servo, como rei. Agora, a revelação do Evangelho de João, tanto João como nas epístolas de primeiro João, e traz a revelação do Verbo, o Verbo encarnado. Amém. Então, olha quando, até pegando a primeira epístola de primeiro João, olha Sim. aqui que fala de novo, quase uma continuação de João capítulo 1. Fala o que era desde o princípio Amém. e o que temos ouvido, e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam Olha só. com respeito ao verbo da vida. Amém. Irmãos, você já passou para analisar a sensibilidade que teve o irmão João, que ele ficava debruçado, ele encostava o rosto nos ombros do Senhor, né? Aquele ponto dele falar que eu estou com o próprio Deus, Sim. né? Verdade. Ó, irmão, aí eu vejo assim, fala, e a vida se manifestou e nós temos visto e dele damos testemunho e vô-lo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhões conosco. Ora, a Amém. comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo, Amém. né? Então, essas coisas, pois, vos escrevemos para que vossa alegria seja completa, né? Amém. Irmãos, como nós conseguimos enxergar um pouquinho,
dessa riqueza. Agora, o que me toca muito no meu coração, que o Senhor estava desde a antiguidade, irmãos. Irmão, quando a gente olha o cosmos, olha as estrelas, olha a Terra girando numa órbita, as pessoas procurando em outras galáxias a vida, e você vê aqui o plano perfeito. Quando você vê que o Senhor, através de uma semente, ele se torna uma planta, uma vida. Aí, como é profundo você falar que esse corpo não viu a corrupção. Amém. E outra coisa, irmão, e como diz lá em Tomé, toque aqui nessa ferida, toque aqui. Irmão, eu vou falar, é grande esse mistério, que o Senhor Amém. possa nos Amém. dar um olhar para a gente e falar, Senhor, muito obrigado, eu estou contemplando um pouco mais Amém. do verbo da vida, que é a tua pessoa. Aí você começa a enxergar tudo que nós estudamos, irmão, sobre Apocalipse, que ele vem ainda tratar da nação, da rejeição da nação de Que Israel, coisa, né? e a paciência ainda tem um final, que vai terminar o período dos gentios e vai abrir o capítulo para Israel, como fala, olha, nós, nós somos enxertados nessa oliveira e o Senhor tem um plano eterno para Amém. tudo, né? Aí você fala, aí você enxerga o que que é misericórdia, irmão. Verdade, irmão. Olha, irmão, se fosse a carne, a gente exterminava todo mundo lá no deserto, acabava. Não, Sim, olha, terminou. Não vamos mais mexer com essa criação. Não, o sim. Senhor teve essa paciência. E sabe o que que eu vejo, irmão? Essa palavra dá uma sensibilidade para nós, Dá. para a gente ver o amor de Deus, o amor de Cristo que transborda no nosso coração. Isso. Para que a gente, através desse amor, dessa pessoa, no Espírito, que é o próprio Deus e nós, a gente poder viver para Ele, Sim, irmão. né? Então é muito rico. Eu acredito que é um assunto tão profundo que hoje nós ainda, eu acredito que nós estamos tão rasos ainda Estamos, irmão. para enxergar, né? Porque muita gente passa num versículo, aquilo não vibra, Não. não é nem por incredulidade, é por não conseguir enxergar a Exatamente. profundidade, né? Que tá. Você não viu na reunião passada aquele 3 em 3? Cada Aham. 3 versículos revelava o Pai, o Filho e o Espírito em Sim, várias situações. Mas verdade. quantas vezes nós nos atropelamos em cima desses versículos sem enxergar nada, Sim, enxergar. Verdade, né? irmão. Então, que a gente possa ter um coração, através dessa palavra, irmão, para saber qual é o plano eterno de Deus. Amém. E para ele seja dado toda a honra e toda a Honra e glória, glória. e fala, Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem uma paciência enorme. A tua misericórdia se renova dia a dia. Grande é esse mistério. E Amém. que em Cristo, em ti, ó Pai, essa reconciliação, porque o Senhor é a sabedoria, o Sim. Senhor é a perfeição, né? Amém. Então, eu acho que, como se diz, é tantos versículos, né, irmão, que lê, mas esse Provérbios 8, É ele é impressionante. muito profundo. Ó, Muito eu rico. confesso que eu já li esse Provérbios atravessando o livro de Provérbios. Sim. Mas você acaba lendo o livro de Provérbios 8 sem saber que a própria sabedoria é o próprio verbo. Sim, irmão. Aí Muito você bom. vai ver agora e fala, oxe, peraí, né? Aleluia. Glória a Amém. Deus. É, E eu até quero pôr um versículo aqui, Sim. mas assim, ó, em 1 João, a gente é, tem que ler que, quanto a vós outros, irmãos, capítulo 2 versículo 27, a unção que dele recebeste permanece em vós, Amém. e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei Permanecendo. nele, como também ele vos ensinou. E aí, agora olha o versículo lá para baixo, ó. Amados, no 3 versículo 2, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo Sim. como ele é. Aleluia, né, irmãos? Aleluia. Aleluia.
com essa palavra maravilhosa. Verdade. Graças ao Senhor, né? A Deus seja louvado. Irmãos, tem um versículo ainda que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é o 1:5 de Hebreus, né? Seguindo nessa linha que nós estamos assim deslumbrados, né? Pois a qual dos anjos disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, lhe serei pai e ele me será filho. Mas qual que é o contexto da abordagem disso aqui? E nós precisamos ler do versículo 3 para nós nos localizarmos antes. Por que, que o escritor de Hebreus traz essa abordagem? Porque ele está descrevendo quem é Jesus. Quem é o Filho de Deus? Olha isso que impressionante. Nestes últimos dias, versículo 2, nos falou pelo Filho. Agora, que filho? É o único filho, o unigênito, ué. Não É tem o único complicação filho. aqui. É o unigênito de Deus. É o Amém. primogênito que ele introduziu no mundo. É o unigênito e é o primogênito, certo? Então, Sim. a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pela qual também fez o universo. Olha só, irmãos, que está falando. Que mais? Ele é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser. Ser de quem? Está falando do Filho, é a expressão exata do ser de Deus, do Pai. É o O igual. Vitor, Sim, irmão. Vitor, Sim, tem, irmão. tem uma questão, eu tava escutando, Hum, tem um assunto, por exemplo, Deus é tão lógico de modo divino sim, e ele é tão legal, legítimo em tudo que ele faz, que todos os processos pelos quais, todos os assuntos que a gente fala, por exemplo, morte, ressurreição, ascensão, entronização, sim, você poderia dizer, mas para que Deus se enrola tanto essas coisas para poder chegar no ponto que é, entendeu? Mas assim, Satanás é tão ilegal, foi tão ilegal em tudo isso aí, entendeu? Com a maneira que ele queria prejudicar o plano de Deus, né? É, que ele fez de forma ilegal tudo. sim, Então ele entrou, por exemplo, pecou, ele fez, por exemplo, ele fez contrato com os anjos, né? sim, Para ter posições lá, talvez seja essa aí, e ele também queria escalar posições, né? Porque ele era perfeito, aparentemente, né? Tinha sabedoria, tinha formosura. Agora, quando entrou também enganar a mulher, também entrou de maneira muito sorrateira, né? sim, Enganando, né? Então entrou assim pela porta, ele entrou para enganar, né? Então Deus não faz isso aí. Quando Deus faz tudo isso aí, é um processo assim maravilhoso demais. Então não tem como explicar ou seja, a gente tem que tentar explicar porque a Bíblia fala desse assunto, né? A gente tem uma linguagem limitada, mas ao mesmo tempo é muito maravilhoso tudo que Deus faz. É um processo muito, vamos dizer, processo, né? Pelas quais ele vai passando. Imagina, se fez humano, ele era homem e era Deus também. Ele era filho de Deus também. Agora, depois ele era a morte, por meio da morte, ele solucionou um problema. Na ressurreição, ele solucionou outro assunto. Na ascensão dele tem outro aspecto. Agora, sendo entronizado é outro assunto. Ele foi glorificado. Todo esse processo é muito lindo demais. Então, bem, você está tentando explicar um assunto que nem todo mundo entende. Não é que a Bíblia não fale, a Bíblia fala de todo esse assunto. O problema é que o povo, às vezes, não tem revelação, vamos dizer assim, não é questão de cabeça, não é questão de entendimento humano, não é uma compreensão humana, é a revelação da Bíblia. A Bíblia fala isso e acabou. E não adianta a gente querer explicar a Bíblia com a nossa linguagem que não vai dar certo. Você tem que explicar a isso. Bíblia com a É, Bíblia. Então ela Sim, se é torna verdade. muito lindo, muito formoso demais, como se fosse uma poesia, né? sim. Que fica bonito para os filhos de Deus, para nós, né? Agora, para Satanás, esse não fica bonito, não. Para ele é uma bala na cabeça dele, né? Então, isso é Verdade, formoso demais. A gente verdade. fica admirado com todas essas expressões que existem, né? Morte, onde que você viu uma morte maravilhosa? Não existe. É, A minha mãe faleceu, para mim não foi. Para mim, a minha mãe era bonito mesmo assim, na morte dela, mas era a minha mãe. Para os outros, não. Mas essa morte do Senhor é maravilhosa demais. Quando ele ressuscitou, aconteceram muitas coisas. Quando ele foi entronizado, quer dizer outro assunto, né? Então, irmãos,
eu não sei se eu não estou saindo do assunto, mas eu estava assim admirando como que Deus faz tudo isso aí de forma tão maravilhosa Amém. e ainda a Verdade. gente consegue entender em parte, porque a gente não entende tudo, em Não. parte o que Deus fez e está fazendo, o que Deus Exato. fez, faz e fará. Verdade, irmão. Amém. Amém. É verdade, irmão. Maravilhoso. Muito. Muito rico, irmão. Aí você vê que em parte nós, Paulo falou essa expressão, em parte ainda teremos, mas quando ele se manifestar, vai ficar tudo claro. Puxa. Agora nós estamos vendo em parte, né? Porque a gente vai vendo assim como disse assim, um destilhar da verdade, vai brilhando no coração de repente, né? Por isso que nós não podemos esgotar aquilo, né? Assim, insondável riqueza de Cristo. Agora, quem é que falou este é o meu filho amado, em quem tenho prazer? Falou duas vezes, né, aí no relato bíblico. Você vê, irmão? É o pai que tinha seu prazer, depositou todas as coisas nas suas mãos. E o pai amou o filho que confiou todas as coisas nele. Por isso que depois, versículo 3 de capítulo 1 de Hebreus, depois de ter feito a purificação dos pecados, o que aconteceu? Na ressurreição dos mortos, agora ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Agora, olha só, irmãos, como que é intrínseco e ao mesmo tempo simples, como o irmão está falando. Tornou-se, diz aqui, superior aos anjos. Mas você sabe que por esse motivo, porque ele está sentado à destra, na majestade nas alturas, é que ele se torna superior do que os anjos, que heredou o nome, ou heredou superior a deles. Você tem um nome superior a deles. Hoje, no nome de Jesus, todo joelho se dobra, toda língua vai confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Agora, veja bem, pois qual dos anjos, esse é o versículo, irmão, a qual dos anjos, ele está perguntando o escritor de Hebreus, a qual dos anjos disse, alguma vez, disse, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu serei pai e ele será meu filho. Ah, nenhum dos anjos falou isso, irmãos. Tá vendo? Mas Deus falou: Este é meu filho amado, em quem tenho meu prazer. E o versículo, capítulo 10 de João, versículo 30 diz: Eu e o Pai somos um. Agora, Amém. trazendo isso, irmãos, olha como fica tão claro. E ainda, quando eu disse introduzir seu primogênito no mundo, disse a todos os anjos que o adorem. Porque é o igual de Deus. Não é Amém. maravilhoso, irmãos? É muito rico isso aqui. Amém. Então, ele não foi criado, ele foi gerado na eternidade. Isso aqui, irmãos, é somente uma linguagem para quem é eterno. E somente quando estamos nele e ele está em nós que as coisas Amém. vão ficando claras. Então, gerado de Deus, irmãos, está falando o Deus que é eterno para o Filho que é eterno. Agora, olha só como se manifestou, irmãos. De que maneira se manifestou? Na plenitude do tempo. O verbo que estava com Deus se fez carne. Não é rico isso aqui, irmãos? É Amém. maravilhoso. Deus seja louvado. Glória a Ó, Deus. esse versículo agora que foi lido ontem também, mas olha como que ele fica tão forte em Judas aqui. Sim. Judas capítulo 1, versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aí, olha Olha só. lá no último versículo. Ao Meu único único Deus, Deus. nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos, né? Que rico, hein? Antes e por todos os séculos, né? A ele seja dada a glória eternamente, né, irmãos? Também. Amém. Que Eu riqueza, fico hein? impressionado, falei, Senhor, muito, muito, muito rico, né? E Maravilhoso. você sabe o que que acontece, irmão? É, Esses tópicos que nós estamos falando, te dá uma dá tranquilidade uma tranquilidade. para você não ultrapassar. Você vai até aquilo que o Espírito revela para você, Isso. né? Vai Porque na quando você tranquilidade. enxerga essa trindade como unidade, como trindade,
e o Pai, Filho, e quando você não tem dificuldade de você falar na pessoa Não, de Cristo Jesus, é o Verbo encarnado, e você tem a expressão do próprio Deus, irmão, aí você fica tranquilo para falar que é um homem sem pecado que viveu aqui, verdade. tá? Verdade, irmão. Então, realmente, e as pessoas que acabam indo para outra linha, acaba criando uma dúvida na cabeça das pessoas que só que o céu se abriu e ficou um Sim, período até os 30 anos, o que que aconteceu? Cria-se coisas em que o inimigo vem semear coisas negativas, né? sim, Então, é um verdade. homem sem pecado que lá do ventre de Maria já estremecia, né? Então, Deus seja louvado. Amém, Emmanuel, Eloá, Elohim, né? Jesus Cristo, Senhor, o amém. Espírito da verdade, Espírito Santo, Deus unigênito, e hoje, como se diz, e essa trindade excelsa, né? Vamos falar assim, né, irmão? Amém. Amém. Glória a Deus. Tem um versículo aqui no Romanos, só para terminar aqui, Romanos, que eu fiquei grato por esse versículo aqui em Romanos, eu acho que é o 13, né? Vamos ver. Romanos, Romanos capítulo 13 é um versículo maravilhoso, né? Sim. Será que é o... É, eu acho que é o 12, peraí. Ô, irmão, e você sabe o que Hum, que fica mais claro enquanto você sim. acha? É como fica mais claro Hum, andar no espírito e você vê que a carne, ela jamais fará a vontade de Deus não, e, verdade, irmão. e você sai desse perigo de querer julgar através da carne, e aí quando você põe para lavar os pés de um irmão em Cristo ou daquele que ainda não tem o Senhor, que você prega o amor, você faz uma expressão do próprio Deus no Espírito, andando no Espírito, fazendo a vontade de Deus, né? Verdade, irmão. Aí, como se diz, o amor perdoa, o amor perdoa 70 vezes 7, o amor é como se você dá um tapa, dá uma face, toma outra face, entendeu? Porque a própria pessoa, não, porque a carne é impossível fazer isso, irmão. Verdade, irmão. É impressionante, né? Ah, Achou? eu não achei esse versículo, mas eu vou ler o outro, né? Que é o Romanos 16, versículo, versículo 27. Ah, Hum. Ao único Deus sábio, amém. esse aí, vamos dizer assim, é a charada, né? Nos ver a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. Seja dada glória por todo sempre. Mesmo que a gente não Amém. entenda todas as coisas, Ele é sábio. Amém. E nós, cabe a nós dar glória por meio de Amém. Jesus Cristo. Amém. E isso diz em Aleluia. um contexto maravilhoso do capítulo 16 aqui, que é extraordinário, né? Na verdade, é tudo que desenvolveu, né? Paulo conclui Amém. essa epístola com esses versículos aqui, né? Versículo 26 e 27, Amém. né? Mas é a nossa declaração, né? Ao Deus único e sábio. E lá em Judas, o irmão falou, ao único Deus, nosso Salvador. E aqui é o único Amém. Deus sábio. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Maravilhoso. Aleluia. Para Glória a Deus. terminar aqui, Sim, ó o Senhor lá em Apocalipse final, sim. capítulo 22. Amém. Eis que venho sem demora, e Amém. comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Amém. Alfa e o Ômega, o Amém. primeiro, o último, o princípio e o Sim. fim. Aleluia. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e E entre na possa. cidade pelas portas, né? Amém. E olha lá, o Espírito ainda fala lá, 17. é, o 16, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas, igreja, eu sou a raiz, a geração de Davi,
e a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele Amém. que ouve, diga, vem. Aquele Amém. que tem sede, venha. E a quem quiser, receba de graça a água da vida. Está Aleluia. lá no... E todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, irmão, olha, eu Sim. vou até colocar uma palavra, ultrapassar o que está escrito. Amém. Isso aí. Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que lhe acham escrita nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Quando a gente está no erro, o Senhor cria circunstância para a gente sair do erro, Verdade. né? Então, o Senhor é misericordioso e ele muitas vezes ele vai criar circunstância para a pessoa que não tem a visão clara, genuína, Sim. principalmente esses assuntos que nós estamos tocando, que o Senhor venha trazer a luz para a pessoa, né? Para Amém. não ultrapassar e para não tirar, Amém. né? Amém? Glória E a Deus. não dá um alívio, irmão? Não dá Dá, um irmão. alívio depois que você ouve aquelas mensagens, um tópico que foi tão conturbado no Verdade. passado, né? Verdade, irmão. Que tranquilidade. Aleluia. Muito E rico. outra O, coisa, e com muito respeito, você vê aquele 20 minutos do irmão que dormiu em Cristo, o Watchmani, Sim, e teve. Você vê que resumo maravilhoso de uma vida com Cristo, exatamente. né? Maravilhoso. Então, que o Senhor nos dê um coração alargado para a Amém. gente poder olhar por cima e falar: Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa tamanha revelação. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. o, Graça que e o, paz, irmãos. Graça e paz, irmão. essa, Ó, o essa, Carlos quer falar alguma coisa? essa expressão que os irmãos usaram desde o início de Provérbios 8, né? Sim. 8, né? E fala Isso, assim Provérbios 8. que a sabedoria já estava, Sim. claro. Então, é, nesse sentido de sabedoria, não é igual a inteligência, né? Não é a Não, capacidade mental. Então, ele é não. muito mais profundo que a capacidade mental. A mesma coisa, por exemplo, que revelação. Eu acho que tanto sabedoria como revelação vão juntos, né? Sim. Porque é uma coisa além do que a gente poderia conseguir entender com a mente. Não é que a gente não vai entender com a mente, a gente vai Sim. usar a mente, mas uma mente diferente, uma mente que Amém. consegue entender o que Deus entende também. Totalmente não. Então aí, por exemplo, eu estava olhando assim uma explicação mais certa, né? Por exemplo, quando fala assim que estava com Deus, esse com não é necessariamente o com como a gente diz. Por exemplo, a Lili está com o Vitor está com a Lili. É Uhum. diferente desse com, é totalmente diferente. Então eu queria ler uma explicação aqui. Fala assim, por exemplo, ele fala assim, João capítulo 1, em espanhol seria a palavra. Em Juan capítulo 1, a frase e la palavra era com Deus se traduz del griego e ele fala do modo que é do grego, né? Sim. Y dice así, es la preposición que significa con, pero con una connotación de cercanía, dirección o cara a cara, indicando una relación íntima, no solo Isso. en coexistencia. Muito bom. ¿Me entiendes? Exatamente. Ou seja, É, é, coexistia já, mas é. no sentido de com, mas não com conjunto, assim, estava Sim. separado. Na verdade, quando você lê a Bíblia, né, às vezes o filho fala, não, você olha em mim, Tomás, e eu sou Deus, e Deus está em mim, e eu estou nele. Então é difícil entender isso, é difícil, mas quando você tenta explicar, é melhor não explicar, você só É. aceitar o versículo como lá está. Porque é meio confuso, né? Tá com, tá nele, tá fora, tá em cima, tá por trás, mas ele está, né? Sim. Então, essa questão, por exemplo, é muito, muito interessante. Então, e o que eu vou mencionar um irmão, Witness Lee, ele falava assim, quando você não consegue entender totalmente, é melhor desfrutar. Você lembra essa expressão, Vitor? Sim. Desfrutar, porque quando a gente só consegue entender, ainda limita a Deus, porque a tua mente é limitada.
pode até entender algumas coisas, mas não é por aí que vão as coisas. Desfrutar do que Deus é em Cristo é diferente. Porque se não fosse Deus em Cristo, ou Deus na pessoa de Jesus, como é que a gente poderia entender Deus? Como é que nós teríamos acesso a Deus? Agora, Verdade. em Jesus, a gente pode desfrutar do próprio Deus. Agora, esse povo que queria entender Jesus sendo Deus, não conseguiam entender. Não. Não era impossível. Quanto mais eles tentavam, eles mais confusos ficavam. E até Sim. hoje os judeus estão confusos demais, falando que Jesus não é, que não. Irmãos, não adianta falar desse jeito. O É, que nós precisamos realmente ali, Carlos, ah, é incredulidade mesmo. Os judeus não é que eles não é, entendem, eles não creem, né? É não, bem diferente, lógico, né? mas eles querem entender, mas só que estão cegos mesmo, na verdade, né? Muito cegos demais. Isso. Mas graças a Deus a gente consegue entender alguma coisa, mas eu agradeço ao Senhor. Então, quando, quando você pega uma feijoada feita no Brasil, por exemplo, você senta e desfruta, você come aquilo. Por um lado, você precisa entender, é bom. Eu, por exemplo, eu gosto de entender o que eu faço, né? Porque aí eu posso fazer bem as coisas. Mas para quem come, não é necessário entender, é só comer, né? Sim. Eu preciso entender como eu tenho que fazer para ficar bom. Eu que sou mais ou menos cozinheiro, um profissional mais ainda, né? Mas É. você, Vitor, que senta lá na mesa, você não precisa entender aquilo, você precisa só comprar e comer e pagar, só isso aí. Então, É. Deus, por um lado, a gente precisa entender. Sim, é bom entender, mas o melhor de tudo é desfrutar. Por exemplo, na minha experiência, eu posso experimentar, eu estou nessa situação, eu preciso experimentar o Senhor da ressurreição, Sim. porque por morte, até certo ponto eu passei, mas eu preciso experimentar o Senhor da ressurreição. Logo, eu preciso experimentar o Senhor exaltado, entronizado, né? É Sim. isso que eu preciso, né? É, Amém. ou seja, ela é muito, muito aplicável, pode ser aplicável na minha vida também, no meu viver diário. É difícil, claro que é. De vez em quando estou lá no chão, lá no buraco, né? Sim. Aí tem momentos que eu estou lá no terceiro céu. Mas é porque eu sou ser humano ainda, eu vou passar ainda por esse processo de subida e descida, subida e descida. Mas Deus sabe disso, por isso que ele se tornou, mesmo assim, com todas aquelas coisas que o irmão estava explicando aqui, parece ser muito difícil, mas isso ela se torna acessível para mim. Amém. Senão seria só Deus aquilo que é Deus e ponto. Mas agora se torna acessível para mim. Isso eu acho, irmão, muito maravilhoso demais. Eu acho muito glorioso para mim. E aquele versículo que disse sempre, eu lembro, eu acho bonito demais essa expressão, tendo de levar muitos filhos à glória. Irmãos, Deus passou tudo isso aí para a gente levar nós para a glória. Amém. Agora, eu, pecador, posso ter acesso a isso? Posso sim. Isso é. E isso Satanás não quer que a gente chegue nesse ponto. Ele faz de tudo para a gente não. Então, por isso, Vitor, você falou, os pontos que você falou, é Sim. revelação, ela é muito importante. Mas é muita gente que não entende isso aí, fica confuso Não. demais, Fica. fica confuso. Será que eu posso adorar Deus, Pai, é o Filho, o Espírito? Quem que eu adoro? Ixi, não tem que se complicar. Quanto mais você entra nessa questão, será que é Sim. o Pai? Será que é Jesus? Será que é o Espírito? Mais confuso e menos você se aproxima de Deus, porque você quer entender como é o caminho e não consegue entender. E se Verdade. perde e não desfruta de nada. Amém. Só isso que eu queria dizer. Muito bom, Se irmão. vocês Isso aí concordam mesmo. comigo. Amém. Muito Amém. bom, irmão. Muito bom. Esse aí é para reflexionar, né? Eu acho que o pessoal que vai ouvir trouxe o sentido mesmo literal. A gente tem que aprender a desfrutar da palavra como ela é, sem arraçoamentos, vamos dizer assim, naturais, porque a gente quer entender tudo, né? Mas à medida que nós vamos conhecendo o Senhor e vamos vendo a pessoa dele, os véus vão saindo, porque tem véu. Bom, Não saiu tudo, mas vai saindo. À medida que nós buscamos o Senhor, né? bom. E Vai. nós voltamos nosso coração para a palavra, para Ele, né, irmão René, irmão Mauri? Amém. E vai sendo deslumbrado no seu coração a pessoa viva dele, quem é Amém. Deus, quem é o Espírito, quem é Jesus, né? Deus seja louvado, irmãos, por essa comunhão. Amém. 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 E o domingo vamos estar juntos, se o Senhor permitir. Amém, irmãos. Tá bom, amados irmãos? Graça, graça e a Amém. paz.
Deus te Amém. Graça e a Te salva. paz. Bom abençoe. descanso para Amém. vocês. Amém, amém. Firme, Tchau, tchau. Carlos. Fica Amém. tranquilo, Deus está no Obrigado, controle. irmão. Amém, amém. Amanhã, depois da Amém. notícia. Sim, eu vou Amém. dar notícia depois de ter voltado de lá, tá? Tá bom? Amém. Abraço. Tchau. Amém. Te abraço.